O que é um Kishin? O Kishin é o vilão final do mangá de Soul Eater e é um dos seres mais poderosos desse universo, tendo para si uma onda de alma que produz insanidade, capaz de levar pessoas comuns à loucura total, mudar o clima, acordar bruxas adormecidas e até mesmo causar desastres naturais, além de ter um imenso poder destrutivo. Então nesse vídeo, nós vamos analisar as origens do Kishin, a sua história e a sua surpreendente relação com o mundo de Fire Force. Duvido que você esperava por essa, então já deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo do Okuboverse. Primeiramente, é necessário dizer que Kishin é um título, algo que do japonês seria algo próximo de Deus Demônio ou Deus Diabólico, e não necessariamente uma pessoa só. O primeiro Kishin do universo de Soul Eater foi o Ashura, o filho primogênito do Shinigami-sama, que é também um fragmento igual ao Death the Kid, mas formado a partir de todo o medo do Shinigami que ele basicamente expeliu para se tornar o Deus Supremo da Ordem. Só que, por ser formado apenas de medo, o Ashura não demonstrava nenhum outro sentimento. Então, de tanto medo, ele se tornou um Kishin. Mas como funciona esse processo de se tornar um Kishin? Nisso, a história do Ashura é bem clara de explicar. O Ashura era alguém que sempre andava com um cachecol e vestia 5 ou 6 camisas, uma por cima da outra. Nunca confiava nas pessoas e nunca falava nada de si pra ninguém. Ele era realmente a personificação da desconfiança. E mesmo sendo o membro mais forte das 8 legiões do Shinigami, a organização que servia a ordem antes da Shibusen, ele era o mais covarde, sempre com medo de tudo, e ele se apegou à força de uma tal maneira que, procurando desesperadamente por mais poder, ele quebrou as regras do Shinigami e começou a coletar almas que não estavam na lista. E esse foi o nascimento da insanidade, o surgimento do primeiro Kishin. Em Soul Eater, as únicas almas que podem ser caçadas e absorvidas são as almas que estão na lista do Shinigami, que são consideradas almas ruins. Inclusive, o anime tinha esse conceito de que almas corrompidas se tornam alvos de Kishin por absorver essas almas boas, que eu até que gostava bastante, só que oficialmente todas as almas são iguais, com a diferença de que as ruins estão na lista do Shinigami-sama. Só que as almas puras e não corrompidas dão ainda mais poder, por isso é banido caçá-las, e a lista do Shinigami funciona como parte do controle da ordem do mundo. E aparentemente esse modelo já rolava até mesmo antes da criação da Shibusen, onde mestres e armas já caçavam almas ruins para o Shinigami. O número exato de almas necessárias para se tornar um deus demônio é desconhecido, mas a gente pode acreditar que seja um número assim compreensível, visto que ao começo da história, Crona não estava nem perto de se tornar um, mesmo a gente o vendo absorver quantidades incríveis de almas. Tanto que por isso, a Medusa só mudou os seus planos e resolveu reviver o Ashura ao invés de continuar tentando com Crona. O segundo passo é a fusão da arma e mestre, já que um humano normal não pode absorver almas. Para o Ashura, de ter medo de tudo, ele tinha medo até da sua própria arma, Vajra, e então devorou as almas junto da sua própria arma, fazendo com que a mesma vivesse dentro dele. Já para Crona, foi ter seu próprio sangue transformado em arma. Originalmente, o Ragnarok era uma arma demoníaca comum que foi derretida em sangue negro, que é um líquido sintético criado pela Medusa, em sua forma de arma, e todo o sangue de Crona foi trocado por esse sangue negro, criando um ser com 2 almas no único corpo e que vivia constantemente em conflito. Mas e se eu te disser que existia um Kishin primordial, um deus diabólico anterior ao mundo de Soul Eater? Ao final de Fire Force, a Haumea se funde com a Evangelista, basicamente se tornando uma forma única com o inconsciente coletivo e todas as almas da humanidade sacrificadas no grande cataclisma, se tornando a Santa do Desespero e derramando tantas lágrimas quanto o número de vidas nascidas neste planeta, absorvendo um número inimaginável de almas e se tornando o verdadeiro Kishin original. E na real, essa forma final de Santa do Desespero da Haumea tem várias camadas e é interessante a gente ir descobrindo cada uma delas. A primeira e mais óbvia é que a Santa apresenta o simbolismo mais essencial de um Kishin, os 3 olhos, ou o olho vertical na testa, que é um tema bem forte no Ashura, até mesmo em seus ataques, e que também aparece em Crona no final do mangá de Soul Eater, que finalmente conseguiu cumprir o objetivo final da Medusa e absorve Ashura através da ferramenta Supernatural Brew, se tornando um novo Kishin, mesmo que preso na lua. Esse terceiro olho não representa só poder, representa um novo tipo de consciência, acima da moral, da ordem e até mesmo da realidade. É o selo da insanidade divina. E é por isso que o plano da Medusa sempre foi ter um Kishin à solta, seja Ashura ou seja Crona, porque a sua própria existência desafia a ordem e o status quo. Ela em si produz caos e torna o mundo um lugar imprevisível. A insanidade do Kishin Ashura, mesmo da lua, foi capaz de criar seres feitos de pura insanidade, os Pierrots, que basicamente espalham insanidade por Bluetooth. Então as reais consequências de lidar com um ser desses à solta não podem ser friamente calculadas.
A Haumea tem um papel super interessante em Fire Force, sendo basicamente o elo mais forte entre o mundo real e a dimensão de Adola, o mundo do inconsciente coletivo. E a Haumea viveu toda a sua vida canalizando o inconsciente coletivo dentro de si, o que aos poucos acabou com toda a sua sanidade e coração puro por estar constantemente recebendo para si os piores pensamentos da humanidade. Já a Evangelista é uma entidade formada em Adola a partir de todo o desespero humano. Sendo assim, ela é um ser que existe somente pelo desespero humano, e seu papel desde seu nascimento foi buscar pelo novo cataclisma, um meio de se autodestruir e levar a humanidade para a morte, que seria o seu maior desejo. A conexão completa dessas duas existências, a humana e a representação de todo o desespero humano, une todas as almas vítimas do desespero, do grande cataclisma, nesse caso, almas puras, em um único ser, que então se torna a Santa do Desespero. Percebe como, muito além do simbolismo dos três olhos, o processo foi o mesmo? O constante desespero da Santa a fez caçar mais poder, a absorção de um incontável número de almas inocentes e, por fim, a fusão que a permitisse conter o poder de todas essas almas, a transformando em um deus diabólico, que se contrapõe de forma genial ao Shinra Banshōmen, que realmente parece um demônio, mas é o deus da esperança. Mas se o Kishin é um ser tão poderoso e tão perigoso que o Shinigami criou a Shibusen e prendeu a sua própria alma em Death City só para impedir que o Ashura escapasse, como é que se derrota um Kishin? Bom, o Shinigami já fez isso uma vez, e pra ele parece que foi bem tranquilo, pelo menos é o que a história deixa entender. Basicamente, o Shinigami debulhou o Ashura de porrada, depois arrancou o couro dele, tirou todo o seu sangue e depois prendeu a alma dele junto de todos os órgãos em um saco feito da própria pele do Ashura e depois prendeu ele no canto mais profundo da Shibusen, amarrado em correntes enormes. Sem esquecer da própria alma presa na cidade, tá? E o Shinigami era bem insano antigamente, né? Mas então, por que a batalha final de Soul Eater foi tão difícil que eles não conseguiram fazer isso de novo e tiveram que arrumar outro jeito? Porque o problema não era mais o Kishin. Eles arrumaram uma forma de lidar com a insanidade e até de se aproveitar dela, mas o problema real era o sangue negro. A Medusa realmente criou uma coisa espetacular com ele. Sangue que se torna rígido, imune a qualquer tipo de ataque. Tanto que o Shinigami mal conseguia tocar no Ashura na cena que ele revive. Então, por ser basicamente imune a qualquer tipo de ataque físico, direto ou qualquer que seja, a solução que eles arrumaram foi prender o Ashura na lua, usando de todo o sangue negro para selar a insanidade novamente. E em Fire Force? Bom, em Fire Force é mais complicado, mas depois de reconstruir a vida no planeta Terra, o Shinra Banshōmen muda um pouco as coisas, reduzindo o valor da vida e transformando a morte em algo mais próximo e íntimo, criando um verdadeiro deus da morte para que ninguém nunca mais precise ter medo dela, pois ela existe e pode ser vista. E então ele dá a opção da Haumea viver nesse mundo, e se ela não gostasse, ele podia só fazer outro mundo até que ele arrumasse um que ela gostasse de verdade. Daí ela abandona o inconsciente coletivo, voltando a ser uma humana, mas ao voltar ao seu corpo original, o desespero ficou para trás, crescendo na frente deles. E então todo esse desespero é expurgado pelo Shinra Banshōmen, o fazendo desaparecer desse novo mundo. Mas ele não sabia que isso daria lugar a algo ainda pior, a insanidade, e essa história então se repete num círculo completo. Eu sou o Capitão Scalércio, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta o que você achou e se inscreve no canal para você não perder mais conteúdos sobre Soul Eater e Fire Force.